Ok, então vamos iniciar a resolução aí da nossa avaliação, começando aí pela questão de número 1. Vamos lá para a leitura do enunciado. Uma lancha desenvolve velocidade de 20 metros por segundo em relação às águas de um rio, que se movimenta com velocidade de 15 metros por segundo em relação às margens do rio. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. O movimento do barco em relação à água é um movimento de arrasto. Já o movimento das águas em relação às margens é um movimento resultante. E, por fim, o movimento do barco em relação às margens é um movimento relativo. Olha só, o movimento do barco com relação à margem, está aqui, olha, representado por VBM, tá certo? É a velocidade do barco com relação à água mais a velocidade da água com relação à margem, o que nós chamamos aqui, olha, de velocidade da correnteza, tá certo? Portanto, esse item aí está errado, ok? O movimento do barco em relação à água é um movimento de arrasto. Não, tá certo? Nós teremos aí o arrasto dado pela correnteza. E, claro, adicionado com o movimento do barco com relação à água, você vai ter a velocidade do barco com relação à margem. Tá certo? Letra B. A velocidade resultante, caso a lancha se movimente na mesma direção e no mesmo sentido das águas, rio abaixo, será a que ele chamou de velocidade relativa, ou melhor dizendo, velocidade resultante, perdão, módulo da velocidade resultante, 5 metros por segundo. Está aqui a figura, o que representa o que foi colocado aí na letra B. Observe o seguinte, você tem o barco, está aqui o barco, em movimento com relação à água, tá? Para a direita. E, ao mesmo tempo, você tem a velocidade da água com relação à margem também para a direita. Portanto, essa soma vetorial aqui, olha, vai se resumir a uma soma algébrica. Então, eu tenho a velocidade do barco com relação à margem, o que ele chama aí de velocidade resultante, vai ser igual à velocidade do barco com relação à água mais a velocidade da água com relação à margem. Eu vou somar aí, olha, o módulo dos vetores, pois os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Portanto, eu encontrei aqui 35 metros por segundo e não 5 metros por segundo. Então, está errado também a letra B, ok? Claro é que você poderia privilegiar aqui, olha, um sentido, poderia colocar positivo para a direita ou positivo para a esquerda. Mas, olha, ele quer somente o módulo da velocidade, tanto faz para onde ela aponta. Então, eu não tenho a necessidade aí de orientar de fato um sentido, ok? Vamos para a letra C? Olha só, a velocidade resultante caso a lancha se movimente na mesma direção, porém em sentido contrário das águas, rio acima, será, aí ele te deu o módulo da velocidade resultante valendo 35 metros por segundo. É a situação semelhante à primeira aqui da letra B, porém, olha só, o barco está se movimentando com relação à água para a esquerda e a água continua, olha, sendo a correnteza, né, apontando aqui para a direita. Claro é que você vai pegar aqui no que se refere à soma vetorial, com os vetores na mesma direção, só que em sentidos opostos, você vai subtrair, tá certo? E aí volta naquela situação, né? Você pode privilegiar aqui um sentido positivo para a direita ou positivo para a esquerda. Mas repita, ele quer somente o módulo, então vou pegar a subtração aí dos módulos dos vetores, tá? Então eu vou ter aqui 20 menos 15, 5 metros por segundo. Fato é que aqui, olha, ficou trocado, tá certo? Vamos continuar aí com a resolução dessa questão. Então vamos lá, vamos dar aí continuidade à resolução dessa questão, ok? Não vou ler o enunciado novamente, somente para poder aí, olha, ter os valores, né, os módulos das velocidades. Letra D, olha só. A velocidade resultante, caso a lancha se movimente na direção perpendicular às margens, será módulo 25 metros por segundo. Então está aí a figura que foi colocada aí juntamente com a parte D, né? Olha só, é como se eu tivesse o barco indo na margem inferior para a margem superior, então eu tenho a velocidade do barco com relação à água perpendicular à velocidade da água com relação à margem, tá certo? Então tá aí, olha, a velocidade resultante, você já está vendo aqui que vai ser a diagonal desse retângulo. Então eu tenho um lado aqui, olha, um vetor com módulo valendo 20 metros por segundo, tá certo? E esse outro aqui, que é a velocidade da correnteza,
né? O rio que se movimenta ali aqui, com 15 metros por segundo com relação à margem, né? Então, tenho esse lado aqui valendo 15. Você vai aplicar Pitágoras, tá? Tem segredo, tá certo? Então, tá aí, olha. Eu vou encontrar, de fato, 25 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta, letra D. Mas, vamos continuar. Por que não poderia ser a letra E? Olha só. A velocidade resultante, caso a lancha se movimente numa direção oblíqua às margens, de tal forma que sua trajetória é perpendicular às margens, será de 15 metros por segundo. Bom, tá aqui, ele colocou a situação, ele só não falou qual é o ângulo que a velocidade do barco com relação à água está formando com a direção horizontal. Mas sem problema, tá? Se você for observar essa figura aqui, olha, essa soma vetorial, se você pegar esse vetor aqui, que é a velocidade da correnteza, né, a velocidade da água com relação à margem, e colocar aqui na extremidade da velocidade do barco com relação à água, utilizando o método do polígono, ou o método ponta a ponta, né, uma outra forma de somar vetor, você vai ter também aqui, olha, um triângulo retângulo, só que, ao contrário daqui de cima, em que a hipotenusa era exatamente a velocidade resultante, aqui a hipotenusa é a velocidade do barco com relação à água, tá? E aí, olha, o que eu quero é esse cateto aqui, olha, que está na vertical, ele não é a hipotenusa, ele é um dos catetos, mas você vai aplicar Pitágoras também, olha, sem problema nenhum, tá? E aí você vai encontrar o valor aproximado de 13,2 metros por segundo e não os 15 metros por segundo, como ele colocou aí nessa alternativa. Tá certo? É uma questão bem tranquila, bem simples, não tem segredo, tá? É só você analisar com calma aí e ver cada figura, ok? Próxima questão, questão de número 2. Um grupo de alunos encontrou-se na quadra de esportes da escola que fica no último andar do prédio. Um deles abandona uma borracha e marca o tempo que ela levou para atingir o solo. Resolve então desafiar os colegas a determinarem a velocidade com que a borracha chegou ao solo e a altura do prédio da escola. Informou que o tempo de queda da borracha foi de 3 segundos e que a aceleração da gravidade no local é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, desconsiderando a resistência do ar, a altura do prédio é de... Bom, tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Repare o seguinte, está aqui a figura, né? Uma figura meramente ilustrativa, mas ela serve aqui para você ter aqui uma boa opção de orientar para onde você quer que o y aponte. Geralmente, né, problemas de queda livre, você pode colocar o y apontando para baixo, tá? E se o y aponta para baixo, ou seja, se o y está crescendo para baixo, isso significa que a gravidade também apontando para baixo, ela vai entrar com a contribuição aí, olha, positiva, tá certo? Ok? Bom, ele simplesmente larga, né? Larga a borracha, e a borracha leva 3 segundos para chegar ao solo. Então, vamos calcular a velocidade? Olha só, eu vou utilizar aqui, olha, V igual a V0 mais G vezes T, tá? Se eu tivesse orientado o y para cima, gravidade para baixo, então eu teria colocado um sinal negativo, tá certo? Mas aí, olha, conforme eu havia dito, é mais fácil colocar o y aqui orientado para baixo e, claro, a gravidade aqui com a contribuição positiva, ok? Como ela parte do repouso, a velocidade inicial vale 0, tá? E aí você vai ter a gravidade local valendo 10, o tempo de queda, aí, o instante em que ele toca o solo, né? A borracha toca o solo 3 segundos, você vai encontrar então que a velocidade vale 30 metros por segundo. Ok? Agora que eu tenho a velocidade final, eu posso encontrar a altura do prédio por meio da equação de Torricelli, por exemplo. É a mais rápida, tá? Você poderia até utilizar a equação horária do y, né? Simplesmente aplicando aqui ΔY igual a G vezes T. Teria sido até mais imediato, tá? Mas já que nós encontramos aqui a velocidade, vamos lá para a equação de Torricelli. Então, tá aí, olha. Você tem, então, V final ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2G ΔY. E o ΔY, repito, vai ser positivo. Você colocou o Y crescente para baixo, tá? Efetuando os cálculos, você vai encontrar, então, 900 dividido por 20, ou seja, 45 metros. A alternativa correta, letra C. Tá? Mas, claro, você poderia ter usado a equação horária aqui, olha, do espaço,
que você chama aí de sorvetão, né? Y igual a y0 mais v0 vezes t mais gt ao quadrado sobre 2. Você tem um tempo de queda, a velocidade inicial vale 0, o ΔY vai te dar a altura, tá certo? Você vai encontrar também 45 metros sem problema nenhum, ok? Vamos lá para a terceira questão. Um tenista consegue, com auxílio da raquete, jogar a bolinha verticalmente de baixo para cima. Considere que a velocidade inicial da bolinha é de 20 metros por segundo e a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando a resistência do ar, o tempo decorrido até a bolinha atingir a altura máxima será... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Olha só, aqui também não tem nenhuma dificuldade, tá? Você também pode orientar o y para baixo ou para cima. Nesse caso, vamos orientar o y para cima, tá? Até porque o movimento ascendente da bolinha é retardado, tá certo? A aceleração da gravidade, então, vai contribuir com um sinal negativo, apontando para baixo, repito, colocando o y aqui para cima, ok? E aí, olha, usa a equação horária da velocidade, por quê? Porque a velocidade final você tem, na altura máxima, a bolinha para inverter o sentido de movimento. Aí ela volta a cair, não é isso? A velocidade inicial, então, 20, está apontando para cima, ela é positiva. Gravidade contribui para baixo, não é isso? Então, negativo, né? Então, vai ficar 10t. Então, o tempo de subida aí, 2 segundos. A alternativa correta aí, letra D. Tá certo? Também, olha, uma questão bem simples de ser resolvida. Questão de número 4. Um atleta salta da plataforma de uma piscina descrevendo um movimento em queda livre. Sabe-se que a distância da plataforma até a água é de 5 metros. Desprezando a resistência do ar e admitindo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o tempo gasto para atingir o solo é de... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Também a figura, também, olha, bem sugestivo. Você vai colocar aqui o y crescendo para baixo, tá? Na queda livre aqui, olha, vai ficar bem mais fácil. Ok? E aí, olha, como eu havia dito na questão até, a questão lá da borracha, né, da escola, escrever a equação horária aqui, olha, y igual a y0 mais v0 vezes t, mais gt ao quadrado sobre 2, porque eu coloquei aqui o y para baixo, então a gravidade contribui com um sinal positivo. Tá certo? Se você passar o y0 para o outro lado, você vai ter o ΔY. Como ela parte do repouso, a velocidade inicial aqui na direção do eixo y é zero. Então, você vai ter, olha, ΔY igual a gt ao quadrado sobre 2. Eu tenho ΔY, 5 metros. A gravidade local, 10. 10 por 2, 5. Então, olha, encontrar o tempo ficou fácil, né? 1 segundo, tá certo? Então, a alternativa correta aí, letra D, tá? Mais uma questão bem tranquila e bem simples de ser resolvida. Então vamos lá, vamos para a nossa questão de número 5. Um avião joga um pacote de primeiros socorros para alguns náufragos em uma ilha. No instante do lançamento, um avião tem velocidade de 40 metros por segundo e está a 80 metros de altura em relação ao solo, numa trajetória retilínea e horizontal. Desprezando a resistência do ar e considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a distância percorrida pelo pacote na horizontal entre os instantes de lançamento e o de impacto no solo é de... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. E a figura, né? Olha só, é bem tranquila essa questão, né? Porque aqui você tem a composição de dois movimentos. Você vai ter um movimento na vertical, que é um move, queda livre, tá? Não tem resistência do ar. E na horizontal, um movimento uniforme, tá? Daí você tem aqui esse arco de parábola, ok? Lançamento horizontal.
Primeiro, olha, nós vamos encontrar o tempo de queda, tá? Porque eu sei que ela vai cair, né? O pacote vai cair de uma altura aqui, olha, de 80 metros, tá? Então, eu acho o tempo de queda, olha, usando a equação horária aqui do y, tá? Y igual a y0 mais vt, v0t, mais gt ao quadrado sobre 2. Tá certo? Queda livre, né? Então, vamos colocar o y para baixo, a gravidade contribui positiva. Então, tá aqui, né? Contribui com sinal positivo. Você passa o y0 para o outro lado, você vai ter exatamente o ΔY. Como a velocidade inicial no eixo y é zero, então tem o ΔY igual a gt ao quadrado sobre 2. Tá? O ΔY vale 80, que é a altura aqui, né, de queda do pacote. Gravidade local vale 10, então você vai ter 10 por 2, 5. Vai encontrar o tempo de queda valendo 4 segundos. Tá? Agora que eu tenho o tempo de queda, nesse tempo aqui, quanto que o pacote vai andar na horizontal? Tá certo? Então vamos lá, olha, x igual a x0 mais vx vezes t. Você pode até colocar o x0 para o outro lado, sem encontrar um ΔX, ou simplesmente, olha, x0 vale 0, tá? A partir desse momento aqui, 0, então você calcula, então, nesse tempo, quanto que o pacote percorre. E a velocidade horizontal do pacote, aqui, olha, é a velocidade horizontal do avião. Tá? Não tem resistência do ar. Então, 160 metros, alternativa correta aí, letra A. Tá certo? Bom, para as questões 6, 7 e 8, nós vamos utilizar esse texto que está sendo colocado aí. Vamos fazer a leitura? Após sofrer uma falta, um jogador de futebol fica encarregado de chutar a bola a gol. Para encobrir a barreira, tenta fazer com que a bola descreva uma trajetória parabólica. Após o chute, a bola é lançada obliquamente conforme a figura abaixo, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então foram fornecidos aí a gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado, o seno do ângulo de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, bem como o cosseno de 45 graus, também raiz de 2 sobre 2, e aí ele pede para você considerar a raiz de 2 valendo 1,4, ok? Então está aí a figura mostrando que a bola foi chutada com uma velocidade de 30 metros por segundo numa direção que forma um ângulo de 45 graus aqui, olha, com a direção horizontal, ok? Então vamos lá, vamos calcular aqui o módulo da componente horizontal da velocidade no instante do lançamento. Então o que ele quer aqui é a projeção da velocidade no eixo x, ou seja, ele quer o Vx, tá certo? Olha, Vx ó, é o cateto aqui, o módulo do vetor, o tamanho do vetor é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus. Portanto, vai ficar Vx igual a V cosseno de 45 graus. Você tem o V valendo 30. Você tem o cosseno de 45 graus valendo raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, você vai ter 30 por 2, 15. E a raiz de 2, olha, vamos colocar valendo 1,4. Então, você tem 15 vezes 1,4. 21 metros por segundo, alternativa correta aí, letra B. Tá certo? Então, olha, bem tranquila essa questão, tá? Não tem segredo. Bom, vamos agora para a questão de número 7. Só colocar de novo o enunciado aí, porque esse enunciado se refere às questões 6, 7 e 8, tá certo? Vou pegar os dados que foram colocados lá do enunciado para a gente resolver aí a questão de número 7, ok? Então vamos lá. A altura máxima. Ele quer saber qual a altura máxima que a bola vai atingir, né, para passar por cima da barreira, não é verdade? Então vamos lá. Olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiro o V0y, tá? Eu preciso calcular o V0y, que agora eu vou trabalhar na vertical, tá certo? Então, V0y, a velocidade inicial na direção do eixo y, como o V0y vai estar aqui, olha, apontando na vertical, ele vai ser o cateto oposto ao ângulo de 45 graus. Portanto, vou usar o seno. Então, vai ficar V seno de 45. De novo, né? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, então vai ficar 30 vezes raiz de 2 sobre 2, vai ficar 15 vezes 1,4, 21 metros por segundo, tá certo? O que acontece com a velocidade da bola na direção vertical na altura máxima? Vai ser nula, né? Então eu posso aplicar aqui Pitágoras para achar a altura máxima, tá? Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, menos 2g ΔY. Dessa vez eu estou colocando o y crescendo para cima,
Tanto é que eu estou falando em altura máxima. Gravidade para baixo, então ela contribui com esse sinal negativo. Substituindo então, a velocidade final vale zero na direção do eixo y, tá? Velocidade inicial no eixo y, 21, acabamos de achar, então vai ficar 21 ao quadrado. Gravidade local vale 10, vai ficar 2 vezes 10, e aí eu vou ter a altura máxima. Então, resolvendo a equação, vou encontrar aqui 22,05, o que me dá aí como alternativa correta, letra D, tá certo? Claro é que se você memorizou aquela equação que te fornece a altura máxima, tudo bem, você já teria resolvido essa equação aí de forma um pouquinho mais célere, tá certo? Então, vamos lá. Questão de número 8 agora, é só pegar o texto novamente, que foi colocado aí para as questões 6, 7 e 8, e a gente precisa aí novamente dos dados que foram colocados no enunciado, tá certo? Então vamos lá, questão de número 8. Ele quer saber qual é a distância entre o ponto de lançamento e o ponto onde a bola atinge o solo, ou seja, o que ele está pedindo aqui é o alcance horizontal, né? Questão 7 pediu a altura máxima, essa questão 8 está pedindo aqui o alcance na horizontal. Tá certo? Bom, nesse caso, eu preciso saber o tempo de subida mais o tempo de descida, o tempo total. E para calcular o tempo de subida aqui, eu vou usar a equação horária da velocidade na direção do eixo y. Então, tá aí, olha. E claro, eu vou precisar das duas velocidades, o Vx e o V0y, tá? Bom, olha só. Vy final vai ser igual a V0y inicial menos g vezes t. De novo, o y crescente para cima, gravidade para baixo. Então, contribuição negativa. Tá? Até porque na subida é retardado o movimento, né? Então, você vai ter aqui na velocidade do eixo y, no ponto mais alto da trajetória, 0. Tá? A velocidade inicial no eixo y, 21, menos 10 vezes t. Com isso, eu encontro o tempo de subida, 2,1 segundos. Para descer, mais 2,1 segundos, ou seja, o tempo total, 4,2 segundos. E nesse tempo, quanto que ele percorre na direção horizontal? Então, tem aí, olha, de novo a equação horária no eixo x, então vai ficar x igual a x0 mais vx vezes o tempo total, tá certo? Então, olha, se você colocar o x0 valendo zero, partiu aqui da origem, por exemplo, tá? Você vai encontrar, então, que o x final vai ser de 88,2 metros, a alternativa correta, letra E. Tá certo? A questão também não tem dificuldade, tá? Bom, já para as questões de número 9 e 10, também temos um texto em comum. Em um campo de futebol de um clube, um funcionário refaz a pintura da marcação da circunferência central de raio 6 metros. Ao passar pela posição SI, o cronômetro marcou 10 segundos, tempo inicial, né? E por S, o S final, T igual a 190 segundos. Considere apenas o trecho da trajetória de SI até S e responda as questões de 9 e 10. Considere o valor de π igual a 3. Questão de número 9, ele quer saber a velocidade escalar média do funcionário, tá? Bom, aqui também não tem segredo. A velocidade média escalar é o ΔS sobre ΔT. E o ΔS, olha, é esse 1/4 de circunferência, tá? Então, vamos lá, olha. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. E conforme eu havia dito, olha, 1/4 de circunferência, 2πr dividido por 4, tá? Usando o π valendo 3, conforme foi colocado no enunciado, então eu tenho aqui 2 vezes 3 vezes 6 dividido por 4. E o tempo, olha, ele saiu aqui no instante 10 e chegou aqui no instante 190, portanto, um intervalo de tempo de 180 segundos. Tá certo? Então, eu tenho 9 por 180. Simplificando aqui, eu vou ter 1/20 de metro por segundo. A alternativa correta, letra A. Tá certo? Olha, tranquila essa questão, tá? Não tem muito segredo, não. Então, vamos lá, vamos concluir aí a resolução da nossa avaliação com a questão de número 10, só pegando novamente aí o texto base para a solução da questão de número 10. Tá certo? E também vamos observar a figura, tá? Então, ele quer saber a intensidade da velocidade vetorial média do funcionário, tá certo? Então, vamos lá. Olha só. Nós calculamos a velocidade escalar
repito, escalar média, usando ΔS como sendo esse 1/4 de circunferência, a curva, tá certo? Só que para calcular essa velocidade vetorial média, eu tenho que calcular qual é o vetor de deslocamento. Olha, aqui é simples, é essa diagonal aqui, olha, que leva diretamente do SI para o S final, olha. Tá? Eu tenho esse lado aqui valendo 6 metros, é o raio, não é isso? E aqui também valendo 6 metros. Para encontrar essa diagonal aqui, olha, é só aplicar Pitágoras. Ou melhor, é a diagonal aí de um quadrado, L raiz de 2. Ou seja, vai ficar 6 raiz de 2, tá certo? Então, olha aí, o módulo do vetor velocidade média, ΔR, que é o vetor de deslocamento, essa diagonal aqui, olha, linha reta, tá? Que leva de SI para S, tá certo? Sobre ΔT. E aí, conforme eu havia colocado, né? Se você fizer Pitágoras, olha, 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, depois extrair a raiz quadrada. É 6 raiz de 2, tá? E o intervalo de tempo, 180 segundos, conforme nós havíamos colocado na questão anterior, porque aqui ele está no instante 10 e chega aqui no instante 190, portanto, ΔT 180. Eu vou encontrar, então, que o módulo da velocidade vetorial média, raiz de 2 sobre 30 avos metros por segundo. Tá certo? O que me dá aí como alternativa correta, letra C. Tá? Então, observe, essa avaliação foi bem simples. Não teve muito segredo, tá? Basta fazer aí as questões com bastante atenção, aplicar as equações que já são de conhecimento de vocês, que vocês não erram. Tá certo? Então, te vejo aí na próxima. Até lá!